Boa noite, tudo bom? Muita paz a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso estudo, né? Nessa sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022. Vamos então fechar os nossos olhos, pessoal. Vamos nos preparar para mais uma noite de estudos, para nos sintonizarmos com os espíritos amigos e podermos aurir as forças que nós tanto necessitamos para equilibrar o corpo, a mente, as emoções, para equilibrar a alma que somos, o espírito que somos, e podemos então manter um nível de existência mais saudável, mais harmonioso. Muito obrigado, Senhor Jesus, por podermos chegar ao final de mais uma semana com as tuas bênçãos, podendo estudar com os amigos do plano material e também com os amigos do plano espiritual, que nos dão a satisfação de estarem conosco e de trocarem conosco os pensamentos, as energias, o afeto. Sabemos que somos objeto da maior solicitude do plano espiritual, que nos cuida, que nos protege, que nos intui, e que todos nós, Senhor, nos nossos lares, os irmãos e irmãs que estão conosco, participando, em suas casas, no ambiente de trabalho, em seus carros, em viagem, nas casas espíritas, nos grupos de estudo, aqueles que estão ouvindo o material gravado posteriormente, que a tua luz envolva a todos e a todos possa harmonizar. Também pedimos pelos nomes que estão sendo colocados na área de texto, que sejam visitados, sejam amparados pelas equipes de socorro espiritual. E pedimos principalmente pelos irmãos desencarnados que estão próximos a nós, que também se juntam a nós para receberem a radiância da tua luz, para sentir o influxo benéfico das tuas energias poderosas, Senhor. Que eles possam se sentir aliviados, tranquilizados em suas emoções, em suas dores, e possam encontrar a luz. Obrigado por tudo. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, né? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Todas as noites, quase, né? A gente está aqui de segunda, terça, quinta e sexta, sempre às 20 horas, né? Então vamos lá, né? Vamos estudar. Hoje nós estamos estudando, né? Todas as sextas-feiras a gente faz o estudo interativo do livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 2, terminando aí, né? Devemos terminar hoje, falando sobre a epífise, né? A epífise é a glândula pineal, a glândula da vida mental, a glândula da nossa vida espiritual. Isso quer dizer o quê? Que essa glândula aqui no centro da cabeça, né? Fica aqui bem no, protegidinha ali na célula túrcica, né? Que é uma estrutura óssea ali que protege a glândula pineal. Ela que faz a ligação com a mente, né? Mente e cérebro são coisas diferentes, tá, pessoal? A gente precisa sempre lembrar, né? Cérebro é a estrutura nervosa aqui, né? O encéfalo aqui, né? É a estrutura material. Mente é o ser pensante, é a estrutura mental que sobrevive à morte, né? Então, a ligação entre a mente e o corpo se dá através da glândula pineal, certo? E aqui o último parágrafo que a gente estava falando, pessoal, esse aqui, né? É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. Porque aqui ele estava falando, o espírito Alexandre, né, que estava explicando para o André Luiz, eles estão observando uma reunião mediúnica,
E o André Luiz estava vendo a epífise, essa glândula brilhando ali, num médium que estava recebendo uma mensagem psicográfica, né? Uma mensagem escrita. E a glândula pineal estava radiante, né? Aí o Alexandre começou a tecer algumas reflexões a respeito da necessidade de evolução, né? De melhoria, de equilíbrio dos centros espirituais, né? Em que nós nos detemos muitas vezes muito presos ao centro genital, né? E nós precisamos ascender, né? E precisamos desenvolver os potenciais que nós temos, né? Então a gente explicava isso nos vídeos anteriores, né? E aí até parecido com onde a gente parou nos mensageiros, né? Que é toda terça-feira, que ele estava questionando, né? Os formalismos religiosos, a questão do ato de fé, né? Que é só você aceitar Jesus, que você é salvo, né? No instante final da morte. É mais ou menos isso aqui que o Alexandre está falando, a mesma coisa que o Telésforo estava dizendo na palestra dele lá no livro Os Mensageiros, né? Então falou, é certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado, quer dizer, quando ele está quase morrendo, é lógico que os sentimentos profundos cooperam decisivamente nas atividades de regeneração, além do túmulo. É lógico que você se arrepender e de repente você, puxa a vida, né? Eu tinha que ter seguido mais Jesus, eu tinha que ter aceitado mais o Evangelho, eu tinha que ter vivido melhor na Terra. É lógico que essa aceitação dos nossos erros, né? Dos nossos equívocos, é lógico que ajuda no processo de melhoria após a morte, mas não representam a realização precisa, né? Quer dizer, não é tudo, não é, é apenas o começo, né? Você começou a perceber que você precisava ter agido diferente e tal, já é um bom começo, mas não é a caminhada toda, né? Certo? O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, e pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. O André Luiz estava embevecido, estava encantado com as explicações do Espírito Alexandre, né? Ele estava vendo a junção entre fé e razão, a lógica, né? Não era só uma questão de fé, uma fé cega, né? Era a lógica, o raciocínio, a ciência, aliado aos princípios de melhoria espiritual, né? Individual do ser humano, né? Certo? Agora aclaravam-se-me os raciocínios, de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura ao acaso das circunstâncias. Então, olha que interessante, né, pessoal? Agora o André Luiz começava a perceber, agora ele começava a aclarar dentro dele os raciocínios. Ele percebia que, puxa vida, né, ganhar um corpo, né, dentro dos quadros de reencarnação que nós temos, né, que todos nós vamos ter várias encarnações aí, né? Então, ganhar um novo corpo através da reencarnação não é ganhar um barco para a nova aventura, ao acaso das circunstâncias, né? Quer dizer, a gente não vem para a Terra aqui para nova aventura. É tudo muito sério, né? É um período que deve ser dos mais importantes, né, para nossa existência, né? Para o nosso crescimento. Não pode ser tido a conta de aventura, né? Certo, pessoal? Então, ao acaso das circunstâncias, né? Como se a vida tivesse assim, né? Fosse tudo ao acaso, né? De uma forma aleatória. Você nasceu em qualquer lugar, você teve sorte ou azar de nascer assim ou nascer assado, né? E a gente sabe que não é assim, não é ao acaso das circunstâncias, né? De forma alguma, né? Certo?
Ok, pessoal, tá ficando claro? Tá tranquilo aí para vocês? A Edna colocou, ninguém veio a passeio. Exatamente, Edna. Enquanto a gente não tem consciência, enquanto a gente não tem uma consciência lúcida a respeito da vida espiritual, pode ser que a gente entenda que a vida é um parque de diversões, né? A vida é uma festa e eu vim para esse parque de diversões, eu vim, né, para curtir a vida, né? Só que nos planos mais baixos, né, das energias mais rasteiras, né, no plano mais superficial dos sentimentos, das vivências, né? Sem preocupações outras de caráter moral, de caráter evolutivo, né? Fraternal, né? Então, algumas pessoas acabam pensando dessa forma, né? Como se estivesse vindo a passeio, mas a gente sabe que não, né? De forma alguma, né? Certo? Ok. Mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Né? Significa responsabilidade. Gente, isso aqui não é para mim, para vocês, é para todo mundo. É para todo mundo, ninguém escapa. A lei é a mesma para todos. Né? Todos viemos com responsabilidade definida no serviço de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. Todos nós estamos reparando, todos nós estamos trabalhando para melhorar, ou pelo menos deveríamos estar, né? Entendeu? A expectativa é essa, né? Se nós não nos adequarmos a isso, é por conta nossa. Mas a expectativa da espiritualidade é sempre de crescimento nosso, né? De melhoria, tá? Certo? Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou o meu orientador. Sim, respondi sob forte impressão, né? O André Luiz estava impressionado, né? Porque a gente estudou, a gente viu, né? Que todos nós, via de regra, né? Via de regra, nós relaxamos a epífise, o funcionamento da epífise, nos desregramentos, por exemplo, de ordem sexual, que a epífise, né? Ela está muito ligada a todas as glândulas, né? Ela coordena todas as glândulas. Então ela tem uma influência direta também sobre a questão sexual. Aí ele fala, o Alexandre fala, que via de regra todos nós relaxamos esse centro através das indisciplinas. Quer dizer, ao invés de vivermos uma vida moderada no campo sexual, criteriosa, amorosa, né? Eterna, doce, branda, construtiva, positiva, né? O ser humano ainda é ávido por rebaixar ao máximo possível o seu uso das forças sexuais. Não é? Estou falando alguma mentira aqui? Né? Estou falando no plano geral, né? Vocês podem ter, né, já uma vivência diferente, tal, mas o ser humano hoje nunca se viveu tanto, né, a estimulação no campo sexual, né? É. Então é aquilo que Jesus falou, é o campo santo, né? O lugar santo. O lugar santo é a região do sexo. Que, por incrível que pareça, né? O lugar santo, a gente acha que é um lugar aqui na Terra, né? Que é um templo específico. O lugar santo é o sexo, através dele, do útero materno que a gente reencarna, que foi possível evolução, né? Até no Apocalipse, né? Quando profanarem o lugar santo, né? Todas essas coisas advirão. Não é o que está acontecendo? Não está havendo uma profanação do lugar santo, né? Da região do chakra genésico, ele não está havendo uma profanação, né?
E o Emmanuel, até eu já coloquei para vocês um texto aí, uma das mensagens do Emmanuel, ele confirma isso. Ele dá a entender isso mesmo. O lugar santo como sendo as expressões, né? A Maria Lígia, nosso corpo é nosso templo. Sim, o Jesus, ele falou, destruí esse templo e eu o reconstruo em 3 dias. Eles já acharam que ele estava falando o templo de Salomão, né? Mas é do corpo dele, né? É o nosso templo, né? Então a gente está vendo bem isso mesmo, né? Está havendo uma profanação, nós estamos sendo chamados, o ser humano chamado às vibrações mais baixas, mais antigas, mais atrasadas, mais primitivas, né? E por isso essa vivência da sexualidade tão conturbada hoje, né? Tão baixa, né? Certo? Então, por isso que, ó, ele está falando, ó, compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma. Você está vendo como é que nós precisamos equilibrar a epífise, né? Equilibrar o conjunto todo, né? Aí continua Alexandre, né? Segregando unidades força, a pineal. Ela comanda todo o organismo, todas as outras glândulas, né? Segregando unidades força, que ele falou que ela segregava, né? Ela produzia hormônios psíquicos, né? Entre aspas, hormônios psíquicos, como se fossem hormônios psíquicos, né? Aqui ele usou um outro termo que seria um sinônimo a isso, praticamente, né? Segregando unidades força, continuou, pode ser comparada a poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Né? Vocês estão entendendo? Então, a pineal é como se fosse uma usina a produzir essas unidades força, né? Que precisa ser canalizada, distribuída, utilizada a serviço da iluminação, a serviço da iluminação de nós mesmos, né? Quer dizer, essa produção de forças contínua, né? Que jorra continuamente, deveria ser canalizada, utilizada para o nosso crescimento espiritual, para a nossa iluminação, né? Ok? E não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe, né? Então a gente não deve gastar, né, abundantemente essa energia em emoções de baixa classe, né? Mal, o que que é mal? Mal é todo desperdício de energia. Mal é todo desperdício de energia, dizem os espíritos, né? Ok? Então, aquela energia que poderia ser uma propulsora das forças de elevação, né? E aqui nós não estamos falando de nós não termos sexo, pessoal. Né? A maioria das pessoas no planeta hoje não tem condição simplesmente não ter sexo, né? Não é sobre isso que estamos falando. Nós estamos falando de equilibrar a função sexual, de não haver um dispêndio absurdo no campo dessas forças no campo sexual, genital, e quase nada de energia para os outros centros energéticos, para as outras funções nossas diante da vida, porque tudo vai gastar a nossa energia, tudo vai gastar dessa usina que é a pineal. Você entende? Então, aí está a economia, a administração da nossa energia. Como é que nós gastamos as nossas forças, né? Certo? E a gente pode sentir prazer, a gente deve sentir prazer na vida, de várias formas, prazeres salutares, né? Saudáveis, equilibrados, né? Sexo não é imundo,
né? Pecado, nada disso. A visão espírita é a visão mais bonita que eu conheço a respeito das forças sexuais da alma, né? Mas nós temos aí os extremos, né? Entendeu? Nós temos o uso excessivo e nós temos também o não uso por problemas, né? Tem muitas pessoas que vivem traumas do passado, que vivem, aliás, frutos dos desregramentos do passado, muitas vezes tem problemas hoje com a sexualidade, tem problemas com o prazer, né? Às vezes são retraídas demais, tem medos, tem inseguranças nesse campo. Geralmente fruto, geralmente fruto do mau uso do passado. Então, tem muita gente negando a sexualidade hoje, né? Negando com medo de si mesmo, com medo justamente porque no passado houve um exagero, então hoje negam a sexualidade. E às vezes caindo no outro extremo que também não ajuda, né? Então, aqui não se trata de da gente falar mal do sexo, não, pessoal. É como a gente vive o sexo, né? É como a gente lida com as forças sexuais, né? Tá? Ok? Refocilar-se, refocilar-se no charco das sensações inferiores, a maneira dos suínos é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. O que que é refocilar-se, né? Se a gente vai no dicionário, a gente encontra. Dar descanso, recrear, distrair-se do trabalho ou do estudo. Quer dizer, se você vai se distrair, você vai, as horas de lazer, vai se distrair no charco das sensações inferiores, a maneira dos suínos, não é? Então, se você vai se refocilar no charco das sensações inferiores à maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal. E aí você passa a gastar energias sutis no charco, né, dessas correntes tóxicas. Entendeu? Então, veja bem, o sexo, a princípio, a priori, ele não é nem bom nem mal, vamos dizer assim. O sexo, ele pode servir aos sentimentos mais sublimes, mais profundos de amor, e pode servir aos sentimentos mais baixos, mais primitivos da criatura, né? Para onde que nós vamos levar as nossas energias, as nossas emoções, né? E também saindo da questão sexual, nós podemos canalizar parte dessas energias para a mediunidade, por exemplo, para o passe, para a caridade, para a arte e para várias outras possibilidades, né? Adair é uma energia muito forte, é energia vital. Exatamente, Adair. As forças sexuais da alma, elas são forças plásticas. Plástico não de plástico que a gente... Sacolinha plástica. Plástico como forças que dão, que moldam as coisas, né? Forças que criam. É plástico, é moldável. Então, no campo do centro genésico, nós damos vida, nós formamos um novo corpo. Você vê, são as forças plásticas do sexo. No campo do afeto, do sentimento, nós criamos relacionamentos. Nós criamos vínculos afetivos. Essas mesmas energias no campo da palavra fazem com que a nossa palavra crie, carregada do magnetismo criador. Certo? Essa mesma energia no campo das ideias dá forma aos pensamentos, as formas pensamento. São expressões dessa mesma força moldável, né, plástica. Né? No campo do coronário, no campo da mediunidade, cria-se livros, como no caso do Chico,
né? Cria-se comunicações, né? Proporciona-se auxílio, né? Por isso é que o Chico estava meio chateado, né? Porque tinha encontrado um amigo, o amigo falou que era um amigo de muito tempo, e o amigo falou que estava com família, filhos, e estava feliz e tal, e o Chico ficou meio chateado, né? E foi conversar com o Emmanuel, né? Falei, mano, eu não tenho filhos, né? Não tá. Falei, como não, Chico? Os teus filhos são os teus livros, né? Querendo dizer, as tuas forças foram utilizadas não no sentido genital para criar formas físicas, mas no sentido do pensamento, da mediunidade para moldar obras espirituais, né? No caso, os livros, né? Que foi o grande trabalho do Chico, né? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês, né? Ok. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Né? O que, que o Alexandre está dizendo? Que quando você mergulha no charco das sensações inferiores e você vai fundo, né? Nesse mergulho das sensações inferiores, passando a fazer parte dessa faixa onde vibram seres e coisas, tanto na matéria quanto no plano espiritual. Quando você faz esse mergulho, diz ele aqui, muito dificilmente consegue o homem levantar-se desse mergulho terrível nas sombras. Muito dificilmente nessa vida consegue se levantar desse mergulho, que se prolonga além da morte corporal. Por isso que nós temos espíritos muito ligados ao desequilíbrio do sexo na vida espiritual. Está assim de espíritos, né, que continuam na vida espiritual, na Terra, já viviam esse mergulho no charco das baixas vibrações. E aí desencarnam, muitas vezes até com doenças advindas justamente do desequilíbrio nessa área, e continuam na vida espiritual vampirizando outras pessoas também, né? Invigilantes nesse campo. Entendeu? Então eles continuam, não conseguiram se levantar dessas baixas vibrações. Porque a gente já viu, pessoal, que a morte não é um banho milagroso. Não é? A morte não é um banho milagroso. Que só porque a gente morreu materialmente aqui, a gente vai despertar como um anjo no plano espiritual, como um santo no plano espiritual. Como se lavasse a nossa alma, só porque a gente deixou o corpo físico. Não é o corpo físico que é a origem dos nossos sentimentos, nem a origem dos nossos desejos. Né? Isso é da alma, isso é do nosso pensamento, é do nosso sentimento. E isso acompanha além da morte, certo? Não é o corpo que dá isso pra gente. Nós é que usamos o corpo para isso, né? Mas as forças sexuais da alma são forças da alma, ok? São as forças da alma. Por isso os espíritos nos falam, até obsessores com os quais a gente conversa, eles nos falam que as paixões elas ficam mais fortes ainda no plano espiritual. Elas não acabam aqui no plano material, elas ficam mais intensas, elas explodem mais vorazes no campo espiritual, certo? Por isso que o pai do André Luiz, né, tinha ligações clandestinas aqui na Terra, desencarnou, continuou com as ligações clandestinas e ninguém conseguiu tirar ele lá de perto das mulheres lá, que ele estava ligado no plano espiritual, nas regiões umbralinas. Aí tiveram que proporcionar uma nova reencarnação para ver se, né, a esposa dele, né, a mãe do André Luiz estava planejando uma nova encarnação, né? Certo? Ok? Né? Então isso aqui ele não fala para nos desanimar.
O Alexandre não fala para desanimar a gente, né? O ser encarnado, né? Todos nós que vivemos dificuldades aqui na matéria, ou que tenhamos maior ou menor dificuldade, não é para nos desanimar. Ele fala isso para dizer assim, ó, cuidado com o mergulho, cuidado, a vigilância, cuidado com, né? Administrar suas energias, seus desejos, suas buscas, né? Quer dizer, não se permita um tal desequilíbrio, uma tal indisciplina nesse campo, que pode ser difícil você conseguir se levantar nessa encarnação. Entendeu? Então é para alertar, né? Não é para desanimar o ser humano, né? A Lia, né? Está na mente, vai conosco, né? Exatamente, Lia. É, tá? Então é para a gente alertar filhos, filhas, né? Netos, conversar, né? Conversar de forma equilibrada no nível das pessoas, né? Para que a gente passe princípios, né? De melhoria, de cuidado, de prudência, né? Porque as experimentações, embora façam parte do nosso aprendizado e erro, né? Acerto e erro, tá? Mas a sede de experimentação muitas vezes vai levando as pessoas a se tornarem presas desse vício, né? Aqui nós estamos falando de um vício, né? No campo sexual, né? Certo? Aí continua o Alexandre, né? Dizendo: em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Então, nós estamos numa reunião mediúnica, ele está observando o médium, o psicógrafo, está vindo a pineal, está explicando a importância da pineal, as forças que produz, né? Por isso que está dizendo, você quer desenvolver, você quer aprimorar suas faculdades superiores, a mediunidade é uma faculdade divina, superior, que nós estamos aprendendo a manejar. Então, é indispensável estar atento à economia de forças, né? A gente tem que ter cuidado com a economia, com o que a gente gasta, né? As nossas forças psíquicas, tá? Porque se gastar muito com baixas vibrações, você não vai ter, né? Aquele excedente de forças para poder doar no trabalho, né? No trabalho mediúnico, no trabalho de fraternidade, de caridade, né? Os materialistas da razão pura, né? Os espíritos sempre fazem uma análise crítica, né? Sobre os materialistas da razão pura, né? Que são aqueles que visam muito a matéria. E o uso da razão não é permeada por algo superior, um sentimento superior. É a razão pura. Eles veem como um problema isso, né? O materialismo e a razão juntos, mas apenas a serviço, né? Geralmente dos prazeres do homem, né? E não da elevação, né? Então, os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades, e no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. O que ele está dizendo? Que as pessoas mais inteligentes, mais perspicazes aqui na matéria, né? Donos de vastos patrimônios intelectuais, perceberam rapidamente a inconveniência desse acúmulo de forças, né? Aí nós temos aí o acúmulo também dessas forças. Dentro da nossa economia, nós temos um acúmulo de forças, né? Que pode ser prejudicial. Então, o pessoal mais materialista percebeu isso e falou, então precisa gastar com esporte. Então vamos ter um monte de modalidades e tal. E tem o seu valor. Tem o seu valor, tem a sua importância, né? Para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio psicofísico, tem muita importância. Mas
Vamos lá, né? Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé, né? Como a gente sabe, né? Manuel, queimar energias excedentes, extras, né? Exatamente, né? E como a gente, tudo faz parte da energia vital, né? Dessas forças que nós metabolizamos, que quando acumulamos muito, realmente, sem proveito, pode dar problemas para a gente. A gente não fala que o ectoplasma, à medida que a gente vai produzindo essas forças, vai se acumulando e a gente fica hipersensível, hiperemotivo, né? Começa a somatizar, começa. Então é disso aqui que você está falando, tá? Ok? Então, quando a gente se move a praticar atividades físicas, também a gente está gastando parte dessa energia. Alexandre, mas então, ao invés de trabalhar com a mediunidade, eu vou só fazer atividade física. Não resolve. Resolve em parte, ajuda em parte, porque ajuda, né, essa relação mente-corpo, favorece o oxigenado, alongar a distribuição das energias no corpo, mas não, pode acreditar, não resolve exatamente o problema da mediunidade, tá, pessoal? Então não se engane, né? Certo? Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. Quer dizer, que a gente acabava se mantendo bem e acabava, né? Hereditariamente a gente acabaria tendo mais condição de passar a saúde, passar uma boa condição para a prole, né? A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa, né? Quer dizer, em parte supre as nossas necessidades, em parte, mas aqui ele diz que é incompleta e defeituosa, tá? Por quê? Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização, né? Não tem muita coisa boa que permeia as atividades físicas. Eu mesmo sempre fui desportista, né? Adolescência, né? Sempre, né? E mesmo depois, sempre pratiquei yoga e, né? E academia, a gente sempre teve alguma coisa assim e sentia necessidade, sempre sentiu necessidade, né? No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degenera-se em elástico das paixões menos dignas, né? Então, dependendo como a gente conduza, né, pessoal? É, e a gente vê muito isso hoje, né? Você tem hoje muito o culto ao corpo. Quer dizer, você não tem só a busca da saúde. Tem pessoas que estão buscando a saúde, mas tem muito corpo, o culto ao corpo, e esse culto ao corpo acaba funcionando como elástico às paixões dissolventes, como ele fala aqui, né? Por vezes degenera em elástico das paixões menos dignas, né? Então esse culto ao corpo, que não deveria ser do jeito que é, né? Não deveria ser trabalhar nesse narcisismo tão grande que a gente tem visto hoje, né? Muito frequentemente degenera, em elásticos e facilita para as paixões menos dignas, né? Aí você vê um exacerbar da sexualidade, a pessoa, né, trabalha as energias, desperta também muitas energias, porque as atividades físicas, elas mexendo com o corpo, elas mexem muito, inclusive com a sexualidade. Acabam, né? Às vezes a pessoa coloca até os filhos lá para ver se ameniza um pouco a questão sexual e às vezes acaba até exacerbando mais, né? Porque é, estimula mais o corpo, né?
acelera mais tudo no corpo e acaba até aumentando muitas vezes os desejos das pessoas, tal. Então, né, a Giovana colocou vaidade, na Edna colocou sensualismo, né? O Ailton, na minha visão, a maioria cultua o corpo, que é um caminho perigoso, né? Então, né, cuidarmos do corpo com carinho, né, cuidarmos da saúde, tá? É importante, tá? A gente se gostar, a gente se sentir bem com a gente, né? As endorfinas, né, é muito importante tudo isso. Só que, né, aí a gente tem que ter também o discernimento, o equilíbrio, para não vivermos só em função disso. É parte que ajuda, em parte ajuda, mas tem que ter o equilíbrio para que você não faça disso o grande objetivo da vida, né? A questão plástica do corpo, da aparência, né? Então tudo vai depender de como a gente vai conduzir, né? Certo? A Ana Espina Alexandre, alimentação, frutas, verduras, carne vermelha. Então, nesse livro aqui, a gente vai ter um momento ali que a gente vai entrar bastante nisso aí, sabe? Tem um capítulo específico, eu até vou guardar a emoção aí para mais tarde. Continue no estudo aí, né? E a gente vai chegar num ponto ali que nós vamos trabalhar essa questão de alimentação de uma forma bem interessante, tá? Então segura aí, Ana, segura aí que... Ok, vamos ver se a gente termina isso aqui hoje, né? São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno, né? Então a questão não é só ficar na academia, a questão não é só ficar cultuando o corpo. Pode ser parte da nossa vida, né? Você reservar uma horinha ali para você cuidar da sua saúde, do seu corpo. Mas nós precisamos, acima de tudo, cuidar da saúde da alma, do espírito eterno. A ginástica da alma, né? Ó, são muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. Usar as suas forças psíquicas para a caridade, para as expressões mais elevadas, né? Para a produção mental mais elevada, para a mediunidade, né? Então, para a leitura, tá? Para os estudos, né? Tá? Então, são raros ainda na Terra, tá, pessoal? Ah, Dilma, esse livro ensina muito sobre tudo, maravilhoso. Já li e estou amando que ele foi escolhido para o estudo. Que bom, Dilma. Também fico feliz. É um livro mais difícil, né? Você vê que é coisa mais densa, né? É tudo mais lento aqui, né? Mas é um estudo extremamente importante, né? Vamos lá? O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. E nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Por isso que Jesus ensinou, né? Não adianta você remendar pano novo em roupa velha, né? Ou vinho novo em odres velhos, né? Então não é a questão da gente só ficar remendando, né? Da gente ficar tentando conciliar certas coisas, né? Nós precisamos de certas mudanças mais profundas. A gente fica às vezes tentando se enganar com relação a algumas coisas, né? Mas é preciso uma mudança um pouco mais profunda, entendeu? E Jesus ensinou a virtude como esporte da alma, né? A caridade como o aformoseamento da alma. A alma se torna formosa quanto mais pratica o bem, né? Quanto mais pratica o bem, certo?
né? Então muitas vezes se esquece disso, né? Tá? Pode fazer, pode cuidar do corpo, andar de bicicleta, nadar, correr, andar, isso é bom, principalmente junto das árvores, né? Do verde, da água. Isso tudo é saudável, tá? O Espiritismo não tira o nosso prazer, nem tira as coisas, né, que nos alegram, né, que gera o bem-estar pra gente de forma alguma. Mas faz lembrar, né, de que tem outras coisas que a gente às vezes esquece, né? Ouvir ali as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? Né? O Alexandre perguntando para o André Luiz, você percebe agora a importância de renunciar? Você percebe a importância da lei da elevação pelo sacrifício? O que quer dizer isso? Por que está falando de renúncia? O que é renunciar? O que é esse sacrifício? Gente, quando você começa a perceber que alguma coisa não favorece para o teu crescimento espiritual, para a canalização das tuas forças, para a doação de forças, de energias no campo mediúnico, no campo do passe, no campo do bem, né? Não favorece a sua preparação antes de ir para a casa espírita. O que a gente começa a fazer? A gente começa a renunciar a algumas coisas que nos pesam, que nos fazem mal. Né? Começa a renunciar a certas paixões, certos vícios. Por quê? A pessoa decide lá aplicar passe. Vai ter um capítulo que vai falar sobre o passe. Especificamente sobre o passe. A pessoa resolve aplicar o passe. Né? Quer ser um trabalhador do passe. Então ela vai fazer um curso lá, ela vai aprender que ela vai precisar se cuidar mais durante a semana, durante o dia, né? Ela vai precisar mais se cuidar, renunciar a certas coisas que vão funcionar como disciplinas, né? Pelo menos no dia que vai lá aplicar o passe, né? Tem coisas que é bom a gente ir mudando mesmo, né? Substancialmente, né? O que acontece? Nós vamos adquirindo cada vez melhor condição. Porque essas renúncias, essas preparações no campo da alimentação, no campo das emoções, não ficar discutindo por bobeira com um com o outro, gasta-se grandes cotas de energia psíquica através de discussões sem sentido, de bate-bocas e a gente gasta altas cotas de energia dessa forma. Então você começa a tomar mais cuidado, né? Durante o dia faz lá a leitura do evangelho, faz a prece, a meditação. Ah, hoje eu tenho que ir lá ajudar no passe lá no centro, porque eu fiz lá um curso, aprendi, me deram a chance lá de ser um trabalhador. Então eu preciso estar nas melhores condições possíveis. Entendeu? Então ele vai começar a regrar. Às vezes era alguém que gostava muito de comer carne, de tomar muito café e coisas que os espíritos, né? Eles falam para a gente diminuir, quando não retirar de todo, né? Às vezes bebida alcoólica, aí a pessoa já, não, agora eu vou ser passista, começa a largar tudo quanto é coisa que fazia mal. Vai melhorar a vida da pessoa? Vai melhorar, não? Vai melhorar. Vai melhorar a saúde da pessoa? Vai, né? Se ela começar a ter né, algumas ações assim de disciplina, né? Vai melhorar a vida dela. Quer dizer, essas renúncias, né? Que num outro momento seriam impossíveis da gente aceitar fazer, de repente hoje a gente já aceita, porque eu sei que eu vou ganhar muito mais em termos de condição, de saúde, de satisfação, de bem-estar e de ajudar os outros, né? Satisfação de ajudar os outros, né? Certo? Então é isso que o Alexandre está falando, né? A grandeza da elevação pelo sacrifício, né? A Roseli, por que o café faz mal? Olha, o André Luiz, ele recomenda no livro Desobsessão, né? Ele fala, né? Você evitar o uso do café.
A gente não sabe ao certo se é a cafeína, porque tem estudos mostrando que tem muitas toxinas, muitas outras toxinas no café, né? Então tem saído estudos a respeito, tem os que falam bem, tem os que falam mal, mas os espíritos, você vê, há décadas que eles falam, né? Então é sinal que não interessa ao nosso ectoplasma, assim como o álcool, assim como a carne vermelha, eles falam, pelo menos no dia da reunião mediúnica, evita fazer uso de carne vermelha, né? Então é sinal que não agrega os fluidos que esses materiais trazem, não agrega ao ectoplasma que nós vamos exteriorizar, que nós vamos doar, né? Durante a reunião, tá? Não agrega. Então eles falam para a gente tomar esses cuidados aí, né? Aí você já, ai, o cafezinho, ai, que pena, tá vendo? A elevação pelo sacrifício. Olha aí, é isso aí que eu tava falando. É justamente isso. Muitas das regras de melhoria espiritual, elas passam por coisas que a gente gosta. Coisas que a gente não se vê sem, né? Mas que você vai aprendendo o porquê, você vai entendendo, né? Então, e os espíritos nos falam, né? Que certas substâncias que nós ingerimos, né? Então, uma condimentação muito pesada, muitos condimentos, eles geralmente falam mal disso. Utilizar uma alimentação muito condimentada, né? Eles falam que, junto com esses outros que eu citei, eles falam que acaba tendo filamentos no ectoplasma, filamentos obscuros, como se fossem impurezas no ectoplasma, tá? É difícil para nós aqui dizer exatamente, porque nossa ciência precisa se aprimorar muito, né? Para chegar nesse nível aí, a nossa ciência precisa responder muita coisa ainda, né? Tá? Agora, uma coisa que a gente sabe é assim, pessoal, tudo que faz mal para a gente, para nossa saúde corporal, né? Para nós, tudo que faz mal, que você sabe que vai entupir veia, que vai gerar problema aqui e ali, é lógico que faz mal para o nosso desempenho energético, entendeu? Então a gente pode lembrar disso. Então a gente tentar levar uma vida mais equilibrada, mais saudável, né? Certamente contribui para mais tempo de existência. Por quê? Porque as energias, né, a distribuição no nosso corpo continua de uma forma mais saudável, tá? Então uma coisa não vai contra a outra. É que os espíritos têm certas informações que nós ainda não temos. A verdade é essa, tá? Os espíritos têm muitas informações que nós ainda não temos, né? Certo? Então vamos lá. A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. Antigamente se usava muita sangria, hoje em dia acho que não, né? Mas enfim, né? Se usava para estimular a produção, né? Na medula óssea, né? A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. Está falando da renúncia, né? Comparando com a sangria, comparando com a poda, né? Que eram os elementos que se tinha ali para ele fazer essa comparação, né? É como que certas renúncias, elas funcionam como que podas em nós para que nós produzamos mais e melhor, né? O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria, né? O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas, santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria, né? Então, quando a gente pratica o bem, a gente está no epicentro dessas práticas, né, benéficas, né, benevolentes, né? Isso gera para nós, né, sentimentos de gratidão, de felicidade, de alegria, né? É o que nós construímos para nós mesmos, né? Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma
descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza, né? Então, para a gente sair dos campos mais baixos da natureza, né? Nos vincularmos mais ao alto, nós precisamos mudanças, né? Nós precisamos nos aplicar em certas mudanças que vão efetivamente nos ajudar na elevação, tá? Não adianta a gente fazer as mesmas coisas o tempo todo querendo resultados diferentes. Isso é o que ele está dizendo aqui, né? Se você quer um resultado de elevação maior, é preciso uma mudança substancial, né? E porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu. De acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante, né? Conforme a gente está observando aqui, né? Sim, considerei e compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Agora o André Luiz estava entendendo, né? É uma coisa que parece uma coisa só orgânica, mas é a junção do orgânico com o psíquico, né? Com o comportamental. Nós precisamos melhorar, né? Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações, né? Agora o André está percebendo, né? Esse conjunto de aflições que se vive, né? Os casais, né? Os relacionamentos no campo conjugal, né? Os dramas que acontecem, né? Agora ele conseguiu entender, teve um vislumbre assim, como resultado de toda essa explicação do Alexandre, né? Do instrutor Alexandre, né? É o resultado final desse desregramento todo aí, desse afrouxamento, dessa indisciplina toda. O resultado final são esses dramas que a gente vive aí, né? E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, né? Quer dizer, o homem sempre disposto a viciar mais ainda os centros sagrados de sua personalidade, né? Você vê como nós somos teimosos, né? Reincidentes, né? O ser humano reincidente nos mesmos erros. Gente, há quanto tempo que a gente está preso aos mesmos erros, patinando, né? Nas mesmas quedas. Há quanto tempo, né? Então, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar, né? A gente está sempre disposto a contrair novos débitos, mas dificilmente disposto a pagar os débitos contraídos, né? E o nosso cheque especial só vai aumentando. A dívida, a dívida do cartão só vai aumentando, né? Compreendo, né? Disse o André Luiz. E asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável... Três pontinhos aqui, né? O orientador cortou-me a palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar. Né? O André Luiz falou: não seria então mais razoável, né? Parar com tudo, todas as expressões sexuais? É isso que ele vai dizer, né? O orientador cortou a palavra dele e esclareceu: já sei o que deseja indagar. E sorrindo: você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal, né? O Alexandre captou o pensamento dele, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Né? Que é a nossa mania de querer resolver facilmente as coisas, né? A gente quer resolver facilmente. Não quer ter muito trabalho, né? Tá dando problema? Ah, então corta. Né?
Se o sexo, então, está sendo esse motivo de conflitos aí, então por que que a gente não acaba com esse negócio de sexo? Não acaba com a reencarnação, né? Com o renascimento, né? Nem deixou ele concluir, né? Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem o programa de elevação. Você conhecer alguém, você estabelecer uma amizade, se aprofundar numa relação, né? De carinho, de afeto, de amor, né? De desejo de união, se casar com a pessoa, ter filhos. Isso está longe de ser alguma coisa ruim, né? Aliás, esse é o nosso, constitui o nosso programa de elevação, né? Via de regra, né? À parte as pessoas que não vêm com a programação de casar ou de ter filhos, né? Aqui a gente não está questionando isso, né? Nós estamos aqui só tentando entender, né, em termos do padrão geral, as nossas necessidades, porque se não for não for a união entre as pessoas, o sexo, a gente nem reencarnaria, né? Mas essa aproximação digna, essa aproximação equilibrada, consciente, lúcida, constitui o nosso programa de elevação, né? Então, nós estamos todos em busca de uma vivência mais elevada, né? Nesse sentido, né? É, portanto, indispensável atingir, ou desculpa, é, portanto, indispensável distinguir entre a harmonia e o desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais, né? Justamente o que a gente precisa é discernir entre a harmonia e o desequilíbrio. Alexandre, mas o que é a harmonia e o que é o desequilíbrio? Aí é assunto para muito estudo. A gente está aqui faz anos estudando e vamos continuar estudando, tentando entender os vários, em cada momento, em cada situação, o que é o melhor, o que é o pior, o que é o saudável, o que é o patológico, o que é o equilíbrio, o que é o desequilíbrio. Aí que entra o estudo, aí que entra o autoconhecimento, né? Tá? Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Aprimorando o nosso discernimento. Ditas estas palavras, Alexandre calou-se, como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição, né? Então, o Alexandre, depois dessas instruções, ele parou para deixar o André Luiz pensando, digerindo, né? E aqui a gente para também, né? Deu certinho aqui. Muito bem, pessoal. Legal, né? Importante esse livro, né? Já está começando bem e trazendo umas informações bem interessantes, né? Tá? É um livro mais forte, assim, mas muito importante. Então, muito bem, vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos então, né? Nos preparar para a nossa despedida, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo aos Espíritos amigos, agradecendo a presença dos irmãos encarnados aqui, prestigiando esse estudo e angariando conhecimentos que serão válidos para todos nós. Nós agradecemos, Senhor, a presença dos irmãos necessitados do plano espiritual, que também nos dão a chance de ajudar de algum modo com eles também, doando energias, sentimentos, palavras, que possam ser úteis para eles também. E abençoa, Senhor, a nossa noite, nosso descanso, que possamos nos encontrar nas atividades do bem, que possamos nos fortalecer na prática do amor e na vivência espiritual plena, feliz, produtiva, e acordarmos amanhã trazendo sentimentos bons, trazendo energias novas, que possam ser estímulos para uma vivência cada dia melhor. Obrigado por tudo, dispensa-nos na tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, tá, pela presença de todos. Obrigado pela participação.
Bom final de semana, tá? Nos encontramos, se Deus quiser, na segunda-feira, às 20 horas, né? No estudo do Livro dos Espíritos, tá? Um grande abraço em todos, pessoal. Até mais.